Nós somos do grupo Onde Vivem os Animais. Eu sou a Júlia, vou falar um pouco sobre variação intraespecífica. A variação intraespecífica é uma variação dentro de uma mesma espécie. Nós medimos, no caso, a espécie da rã touro, que é uma rã. Aí nós tiramos 3 tipos de medida. A medida do comprimento do corpo, o comprimento do membro posterior, o comprimento do membro anterior. Nós percebemos que teve uma grande variação. A variação se deu pelo instrumento que a gente utilizou. Se a gente utilizasse uma régua, a variação não seria tão precisa quanto usar um paquímetro. E para seguir uma ordem, a gente utiliza o lado direito, aí a gente mede o comprimento do corpo, do começo da mandíbula até o final, e aqui do começo da perninha até o dedo maior. Uma das causas da variação pode também ser a variação entre as espécies, que tipo, o aluno pode ter errado, não precisa ser necessariamente ter errado na medição, ou então o aparelho que ele utilizou também ele pode ter feito tudo certinho, né? Mas só que tipo, o animal pode ter a variação, porque a variação do tamanho, um pode ser maior que o outro. Como por exemplo aqui, ó, um é maior que o outro. A gente utilizou o palito de fósforo para ter uma noção de como é o tamanho. Porque você pode estar fazendo uma pesquisa em algum lugar de um tamanho, você não pode ter uma régua, mas você pode ter uma moeda e você pode ter uma noção do tamanho. Isso pode ser também uma das causas da variação que teve aqui, a variação entre as espécies. Meu nome é Stephanie e a gente vai falar sobre o desempenho. A morfologia seria a forma. E a forma deve ao desempenho, a função nele na natureza. O que dá a sobrevivência e a reprodução. O habitat, ele interfere nessas duas coisas. Então, se o habitat muda, a morfologia também pode mudar e o que muda o desempenho. E isso afeta a sobrevivência. Para testar o desempenho, a gente usou 2 animais parecidos em 2 superfícies. Meu nome é Túlio e eu vou falar um pouco sobre a lagartixa e o calango. A lagartixa, ela, num habitat liso, ela teria mais facilidade na hora de escalar, por causa das almofadinhas. Almofadinhas, que seria essas patinhas, esses dedinhos dela aqui, que isso facilitar ela a subir. Já o calango, ele não possui essa almofadinha, por isso que ele sente dificuldade de escalada. E a Annelise agora vai falar um pouco do quadro que a gente fez, do resultado. Olá, meu nome é Annelisa. Então, o resultado foi, a gente viu que na superfície rugosa, na horizontal, o calango e a lagartixa se destacaram. Porém, o calango se deu melhor por conta da sua pata, que não possui as almofadinhas, que fazem com que ele não crie tanta resistência e consiga andar mais depressa. E a gente viu que na vertical, a lagartixa foi a única que conseguiu, mas na superfície lisa, por conta das suas almofadinhas que ela possui na patinha, que facilita com que ela fique presa nas paredes, criando mais resistência. Ao longo do grupo a gente viu 2 perguntas, que foi se o habitat influencia no desempenho do animal. E a resposta foi que sim, porque cada animal ele meio que fica... ele tem resistência no seu ambiente natural. E a outra foi se o animal estivesse em seu verdadeiro habitat, seu desempenho seria melhor ou pior. Ele seria melhor porque ele estaria em seu ambiente natural, como eu já falei na primeira pergunta, e suas características mudariam ao longo do tempo. Um dos exemplos que a gente pode dar dessa pergunta é o bicho preguiça. O bicho preguiça, o seu habitat natural é na árvore. Se a gente pegar um bicho preguiça e pôr no mar, ele não ia sobreviver. Então, essa pergunta quer dizer mais ou menos isso. E uma coisa que a gente notou é que as mudanças não vão ocorrer em indivíduos de uma mesma espécie.
indivíduos de diferentes espécies vão se envolver, ou seja, eles vão cruzar, dando origem a animais diferentes. Alguns vão criar uma resistência maior, conseguindo resistir àquele habitat, porque querendo ou não, o habitat também muda, não só os animais. Então, com o tempo, os animais vão tendo que criar mais experiência e facilidade de viver naquele habitat. Aqui nós fizemos uma tabela. A gente comparou o calango, a lagartixa e a anfisbena. A gente mediu o tamanho do corpo, a forma do corpo, o membro posterior, as garras, as almofadas, que é como o Túlio já explicou na lagartixa, o tamanho do otopódio e o padrão de dígitos. Nós temos o calango, a lagartixa e a anfisbena. A gente pegou e mediu os comprimentos deles, o corpo, os membros, tudo. E também tem as características deles que são diferentes. Que nem a lagartixa, ela vive num lugar úmido, que a gente vê sempre em casas, paredes, escalando parede. E o calango, a gente vê em lugares rochosos, de pedras, assim, que facilita a locomoção dele, que nem a da lagartixa. Aqui também, no caso, ela tem almofadas que ajudam o desempenho da locomoção dela nos lugares úmidos, que a gente sempre vê em paredes, esses lugares andando. Tem a anfisbena também aqui, ó, que é bem diferente assim pelo formato do corpo, que parece uma serpente. E agora o Rodrigo vai chegar com a conclusão aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Rodrigo e a ideia desse cartaz é por que eles são parecidos, por que eles têm características diferentes, por que eles vivem em lugares diferentes. Porque bem antigamente eles, como que eu posso dizer, se separaram, cada um seguiu uma linha. Se tornou uma espécie. E cada um se tornou uma espécie. E eles têm genes diferentes e têm características diferentes. E é isso. Boa tarde.